Certo, vamos desvendar isso. Sabe quando a gente olha para textos sagrados, antigos, e eles parecem, sei lá, relíquias empoeiradas atrás de um vidro grosso de museu? Uhum, total. Aquela coisa intocável, né? Exato. Tem aquela iluminação dramática, tipo uma placa com uma data de milênios atrás. E a sensação é de algo completamente distante e, sendo bem honesto, super difícil de conectar com a vida real, com a vida pulsante de hoje. Fica parecendo que a religião é um artefato morto e não uma experiência humana. E olha, essa é uma armadilha incrivelmente comum. A gente tem essa mania de colocar esses textos num pedestal histórico. E, bom, ao fazer isso, a gente simplesmente esvazia a vitalidade, a urgência que eles tinham para aquelas pessoas que os escreveram, sabe? A gente tenta categorizar o passado em caixinhas bem definidas porque, no fundo, isso nos dá uma ilusão de controle sobre a história. E é exatamente esse vidro de museu que a gente vai tentar estilhaçar na nossa análise profunda de hoje. Nós reunimos uma pilha de fontes, assim, muito interessante. De um lado, a gente tem textos detalhando as raízes históricas e toda a mecânica de expansão do budismo. E materiais riquíssimos, diga-se de passagem. Sim, riquíssimos. E do outro lado tem os trabalhos fascinantes da área acadêmica, muito focados nas ideias de um estudioso chamado Wilfred Cantwell Smith. Ele fala sobre a filosofia de como se estuda as religiões, sabe? E a nossa missão aqui hoje não é decorar datas de dinastias ou, memorizar o que significa cada palavra em sânscrito. Definitivamente não é esse o foco. Pois é. O objetivo é entender como a gente se relaciona com essa tradição tão antiga sem perder a humanidade dela. É descobrir uma nova forma de enxergar o comportamento humano através desses textos. E eu acho que vale estabelecer uma regra clara para a nossa exploração de hoje, né? Com certeza. É super importante deixar claro para quem acompanha a gente que o foco aqui é estritamente entender as ideias, os mecanismos e a evolução que estão presentes nesses materiais de origem. Sem tomar partido. Exatamente. A gente não está aqui para debater o que é certo ou errado do ponto de vista teológico ou, sei lá, validar ou invalidar qualquer crença. O nosso papel é olhar para a engrenagem desse fenômeno humano de uma forma imparcial. Perfeito. Então vamos direto para as raízes. Os textos levam a gente de volta para o século V antes da Era Comum, lá na Índia Antiga. E o que me chamou muita atenção logo de cara é que o cenário não era de monges meditando pacificamente em montanhas enevoadas, sabe? Aquela imagem clássica. Ah, longe disso. A realidade era bem mais caótica. Muito mais. Era um período de mudanças sociais, econômicas e políticas brutais. Tinha uma urbanização bem acelerada, novas classes sociais surgindo, e as velhas estruturas simplesmente pareciam não dar mais conta das angústias das pessoas. E é bem nesse caldeirão, nesse cenário turbulento, que surge o Siddhartha Gautama, um príncipe que, segundo os relatos, tinha o pacote completo. Ele tinha status, família, luxo. E ele simplesmente joga tudo isso pro alto. Sim, ele joga tudo pro alto. A grande questão é, por quê? Não foi uma rebeldia adolescente sem causa, né? Ele estava buscando respostas muito, muito específicas sobre o sofrimento e se havia uma saída para a dor e para a morte. E essa renúncia, de fato, é o motor de tudo que vem depois. O Siddhartha estava respondendo a uma crise existencial profunda, que era meio que um espelho da crise da própria sociedade ao redor dele. As velhas respostas dos rituais já não funcionavam mais para ele. Não diante daquela realidade inescapável, sabe? De ver a doença, a velhice e a morte. É aquele choque de realidade que não tem como ignorar. Exato. Então ele passa anos numa busca incansável, testando práticas super extremas, até que ele finalmente encontra o que ele estava procurando. E o que é fascinante aqui nos textos é a questão semântica da coisa. Ele recebe o epíteto de Buda. E a tradução direta de Buda é o desperto. O desperto, cara, o que traz uma camada genial para essa história toda. Porque Buda não é um nome que estava lá na certidão de nascimento dele, né? Não, de jeito nenhum. É um título. É um título. É o reconhecimento de uma conquista monumental que ele teve. E a metáfora embutida nessa palavra é fortíssima. Pensa bem, se ele é o desperto, a implicação óbvia é que o resto de nós
Sabe, vivendo nossa rotina, pagando nossos boletos, seguindo a vida no piloto automático, a gente está essencialmente adormecido. É uma provocação filosófica muito brilhante, porque estar adormecido, nesse contexto que a gente está analisando, significa não enxergar os mecanismos reais da realidade, é você reagir aos estímulos externos, sempre com apego ou com aversão, sabe? Desejar coisas que são impermanentes e, por consequência, sofrer muito por elas. É um verdadeiro sonambulismo existencial. Sonambulismo existencial, exato. E o despertar é literalmente abrir os olhos para o Dharma. Os textos que a gente leu geralmente traduzem Dharma como a verdade, com V maiúsculo. Só que não é só uma verdade cósmica super distante e inalcançável. É a lei fundamental de como as coisas funcionam aqui e agora. E o Buda não guardou isso numa caixinha só para ele, né? Ele começou a ensinar esse Dharma e fundou a Sangha, que é a comunidade. E essa comunidade, a Sangha, lendo os relatos daquela época, parece ter sido uma ruptura tremenda com o status quo, não é? Nossa, é uma ruptura gigantesca. Porque a Índia antiga era muito hierarquizada, dividida em castas e tudo mais. Mas desde o início, a Sangha do Buda incluía monges e monjas, além de leigos, tanto homens quanto mulheres, de várias origens diferentes. Então não era só uma filosofia de salvação individual, sabe? Você sozinho numa caverna. Era uma estrutura comunitária, um modo de vida inteiro voltado para esse florescimento humano coletivo. E foi justamente essa combinação, sabe? Pegar uma verdade universal sobre o sofrimento e juntar com uma estrutura comunitária tão adaptável. Foi isso que permitiu que essa tradição não apenas sobrevivesse àquela época, mas que se expandisse de uma forma sem precedentes na história humana. E analisando essa expansão nos textos, me ocorreu uma imagem muito moderna, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. A forma como o budismo viajou pela Ásia, para mim lembra demais a dinâmica de um projeto de software de código aberto. Sério? Como assim código aberto? Pensa bem, tipo um projeto open source mesmo. Você tem um código-fonte essencial, a base do programa, que nesse caso é o Dharma, a busca pelo fim do sofrimento, mas assim como um código de computador é modificado para rodar em diferentes hardwares ou sistemas operacionais, o budismo foi viajando. Ele pegou a Rota da Seda ali no século I, chegou na Ásia Central, depois foi para a China, para a Coreia, para o Japão, lá pelo século VIII. Foi se espalhando por todas as direções. Isso. E ao mesmo tempo viajou para o sul, né, para o Sri Lanka, para o Sudeste Asiático. E em cada um desses lugares, ele rodou num hardware cultural completamente diferente. Eles começaram a usar as linguagens, as estéticas e os costumes locais, mas sem quebrar aquele código-fonte original do Siddhartha. Olha, essa analogia do código aberto, ela captura perfeitamente o que os acadêmicos costumam chamar de cânones abertos. Cânones abertos? Se a gente olhar para tradições mais familiares no Ocidente, tipo o cristianismo ou o islamismo, existe uma tendência histórica muito forte de delimitar rigorosamente o que faz parte do texto sagrado e o que fica de fora, né? O cânone é fechado. Acabou. O budismo, por outro lado, ele foi massivamente enriquecido pela adição contínua de novos textos ao longo dos séculos. E a tradução não era um detalhe menor, uma simples troca de palavras. Era uma reengenharia cultural imensa. Uma adaptação do sistema. Total. Quando os monges traduziram conceitos super abstratos do Pali e do sânscrito para o chinês, por exemplo, eles tiveram que usar vocabulários que faziam sentido para uma mente que já era moldada pelo taoísmo e pelo confucionismo. Eles estavam, seguindo a sua analogia, literalmente escrevendo novas linhas de código para o sistema conseguir rodar na China. Mas espera, surgiu uma dúvida agora. Se eles estão adicionando, milhares de textos novos e mudando o vocabulário para se adaptar a filosofias completamente diferentes, como é que a coisa toda não desmorona? Sabe, como é que não vira uma bagunça onde qualquer um escreve qualquer coisa e chama de budismo? Essa é a grande tensão da coisa toda. E a solução genial que essas comunidades encontraram foi criar o que a gente chama de cânones duplos. E como funciona um cânone duplo na prática? Funciona assim. Você tem uma coleção mais antiga de escrituras, o núcleo original, e uma coleção mais recente, com as novas ideias.
A comunidade passa a interpretar os textos mais antigos através das lentes desses textos mais recentes, que eles começam a considerar como revelações mais profundas ou talvez mais adequadas para aquele tempo específico em que eles estão vivendo. Ah, entendi. É como atualizar o software sem deletar a versão antiga. Exatamente. Para traçar um paralelo que talvez muita gente que está escutando conheça bem, é uma dinâmica bem análoga à forma como a teologia cristã frequentemente recontextualiza os eventos do Antigo Testamento à luz dos ensinamentos do Novo Testamento. E foi justamente essa flexibilidade que permitiu uma diversidade de pensamento que é impressionante no budismo. Uma diversidade tão grande que gera até uma anedota histórica, lá nos documentos, que honestamente beira ao cômico. Ah, dos exploradores europeus, né? Eles demoraram muito tempo para perceber que a religião com a qual eles esbarraram no calor do Sri Lanka pertencia à mesma árvore genealógica daquela religião que eles observaram lá no Japão. Aos olhos deles, Pareciam fenômenos religiosos totalmente isolados e distintos, né? o que só mostra o quão profunda foi essa ramificação cultural. Mas voltando ao núcleo do código aberto, o que unia o monge lá no Sri Lanka ao praticante no Japão era aquela premissa original do Siddhartha, aquele foco inabalável na natureza do sofrimento humano e em como superar isso. E é aí que surge um problema prático gigantesco para a gente hoje, que é exatamente onde a gente cruza com a segunda parte das nossas fontes. Se nós temos essa proliferação infinita de textos, com traduções diferentes, culturas diferentes e milênios de história, a grande pergunta é como é que alguém estuda isso hoje sem enlouquecer? Boa pergunta. É um labirinto, né? Porque é muito fácil olhar para toda essa montanha de informações e tratar o budismo, ou sei lá, qualquer religião antiga, só como um grande catálogo de antropologia, tipo um banco de dados gigante cheio de artefatos mortos. E esse é, sem dúvida, o desafio fundamental da academia, né? Como estudar sem matar o objeto. Os textos abordam isso trazendo uma distinção que é crucial para a gente entender. Eles dizem que a gente precisa separar claramente a expressão devocional do estudo não sectário. E qual seria a linha divisória exata entre esses dois? Como a gente separa isso? Olha, a expressão devocional é o discurso que acontece dentro da comunidade de fé. É tipo teólogo ou o próprio crente afirmando que o texto dita a regra moral correta ou que ele descreve a realidade absoluta do universo. Esse é um lado. Já o estudo não sectário é a abordagem da academia, da universidade. Que precisa ser neutra. Sim, o acadêmico não tenta provar se a reencarnação existe ou não, ou se o nirvana é um lugar real físico. Ele reconhece que essa crença tem uma validade absoluta para quem a pratica, claro. Mas o objetivo dele é estudar como essa crença molda a vida daquela pessoa específica e daquela sociedade ao redor dela. Certo. E para fazer esse estudo não sectário, sem endossar fé em si, os documentos falam muito sobre a gente focar no observável. Exatamente, o observável. O acadêmico foca no que a gente chama de primeiro tipo de realismo, que é o realismo empírico, histórico e cultural, o que pode ser visto e tocado. Ele parte do princípio de que a religião é construída socialmente. Então, o que ele faz? Ele estuda onde o texto foi escrito, em que ano exato, quem financiou a cópia daquele texto, quais as regras gramaticais que foram usadas, tudo que pode ser medido, datado e comprovado de forma totalmente independente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque eu entendo a necessidade de ser objetivo na ciência. Só que, se a gente ficar ancorado apenas nesse observável, só mapeando regra gramatical e rota de comércio antigo, a gente não está, basicamente, empalhando a religião? Como assim empalhando? Sabe, é como pegar uma borboleta viva e linda, espetar num quadro de cortiça com um alfinete e dizer, pronto, agora eu entendo tudo sobre a borboleta. Quer dizer, se nós lermos um texto sagrado puramente como um artefato sociológico lá da Ásia do século I, a gente acaba matando exatamente aquilo que faz ele ser sagrado, não é? Qual é o risco de focar só nisso? Você tocou no ponto central do problema acadêmico. E você tem toda a razão. Se a gente ficar focado apenas no observável, nós cometemos uma injustiça tremenda com o objeto de estudo. Nós distorcemos o que a religião realmente é, a escritura deixa de ser uma força viva
E, como você disse, passa a ser apenas um fóssil curioso numa gaveta. Fica parecendo aquele vidro de museu que a gente falou no começo. Exato, volta para o vidro de museu. E é por isso que os autores das nossas fontes insistem tanto que a gente precisa de um segundo tipo de realismo para equilibrar essa balança. Um realismo focado não apenas em quando o texto foi escrito, mas a quem ele se dirige no presente e, principalmente, o que ele provoca nessa pessoa hoje. Então há uma mudança de foco. O texto deixa de ser um objeto do passado e passa a ser uma conversa no presente. Sim, porque pensa bem, um texto se torna sagrado não apenas porque uma autoridade institucional, sei lá, um papa ou um concílio, carimbou a capa dizendo isto é sagrado. Ele é sagrado porque, ao ser lido por alguém hoje, no momento de dor ou de alegria, ele tem o poder de interpelar esse indivíduo. Ele consegue ressignificar a dor, transformar uma angústia profunda em paz. É uma qualidade completamente dinâmica. A gente precisa estudar como essas escrituras operam no interior das vidas pessoais, né? Não apenas nos arquivos históricos cheios de poeira. Perfeito. A religião acontece dentro das pessoas. E isso nos leva direto para as ideias daquele acadêmico, o Wilfred Cantwell Smith, que a gente mencionou. Ele formula essa mudança de foco de uma forma que eu achei belíssima nos textos. A grande tese dele é que não se pode estudar a religião olhando para coisas. A religião precisa ser estudada olhando para as pessoas. O foco muda do objeto para o sujeito. Isso. Ele argumenta que a religião não é uma entidade que existe lá no céu, acabada, estática, intocável. Ela existe, ela pulsa e ela sofre mutações constantes, nas palavras dele, nos corações humanos. Tem uma frase dele nos materiais que é pura poesia. Ele diz: todas as religiões são religiões novas a cada manhã. E, cara, isso faz muito sentido. A leitura que uma pessoa faz de um verso hoje, depois de perder um ente querido, cria uma religião completamente diferente daquela religião que ela mesma praticava ontem. E olha, essa é uma mudança de paradigma muito severa para um cientista. Porque se a verdadeira natureza da religião está no coração e na mente do indivíduo vivo, o que isso significa? Significa que o objeto principal de estudo das ciências humanas não é algo que você possa colocar numa lâmina de microscópio. O verdadeiro fenômeno não é diretamente observável. Exatamente, não dá para ver a olho nu. E isso levanta uma questão importante, né? Como é que a gente lida com isso? Porque tentar entender o impacto profundo de um texto sagrado, olhando só para os dados históricos, para mim é como tentar entender a catarse emocional de uma música lendo apenas a partitura de papel. Nossa, perfeita analogia. Porque, pensa, você pode analisar as notas na folha, você pode entender a matemática da harmonia, medir o compasso perfeitamente, mas o arrepio que sobe pela espinha, sabe? Aquele nó na garganta, a lágrima que cai, isso não está impresso com tinta na folha de papel. Se você não ouvir alguém tocando aquela música, ou se não tentar entender o que o ouvinte está sentindo ali no momento, você não sabe absolutamente nada sobre aquela música de verdade. E se a gente conectar isso ao panorama geral que o Cantwell Smith traz, essa imagem da partitura captura de forma excelente esse impasse que a academia enfrenta. E ele mesmo traz um outro exemplo poderoso que eu acho quase devastador para ilustrar essa urgência da gente olhar além do que é apenas observável. Ele pede para a gente pensar na diferença colossal entre analisar uma certidão de nascimento de uma criança e olhar para o rosto de uma filha. Uau! O impacto disso é imediato. A diferença é brutal. E é brutal, porque a certidão de nascimento ela representa o dado objetivo. Qualquer pesquisador de fora pode pegar aquele pedaço de papel, verificar o nome do hospital, a data, o peso exato da criança. É um fato irrefutável, é público, é o tal do observável. Mas olha, por mais que você passe anos analisando as fibras daquele papel num laboratório, você jamais, nunca vai conseguir provar ou medir, através daquele papel, a felicidade avassaladora, a complexidade que o rosto daquela criança provoca nos pais dela. Que é a verdadeira essência da coisa toda. Que é a verdadeira essência, sim. Essa realidade emocional profunda, que é o que realmente importa nessa relação humana, ela não deixa nenhum rastro físico mensurável no mundo. Ela só pode ser conhecida por um processo. A
Inferência. Inferência. Tá, então esse é o conceito-chave da nossa discussão. Nós temos que deduzir, nós temos que inferir a experiência interna do outro. Exatamente. A substância mais importante da experiência humana, ela é inferida. Ela não é medida com uma régua. O cientista social, o historiador da religião, ou, na verdade, qualquer um de nós no dia a dia, só compreende, de fato, uma tradição alheia quando admite, com humildade, que precisa inferir a vida interior daquelas pessoas. Mas vem cá, fazer isso exige correr um risco intelectual muito gigante, não exige? Porque nas ciências exatas, você prova tudo, a matemática bate, o laboratório valida e pronto. Nas ciências humanas, se a gente começa a inferir o sentimento e a experiência interior de um monge lá do século VIII que estava lendo um sutra, a gente não está meio que abrindo a porta para a subjetividade? O pesquisador não tem como provar por A mais B que a inferência dele está 100% correta? É um salto de risco, sim, sem dúvida. Mas os textos argumentam que a gente não deve tratar essa subjetividade como uma falha no sistema, sabe? Ou como algo a ser lamentado e que a gente precisa esconder debaixo do tapete. Muito pelo contrário. Essa necessidade de inferir a humanidade alheia é, usando as palavras exatas dos autores, a nossa glória. A nossa glória? Sim. Porque a alternativa a isso, que seria estudar apenas o papel da certidão e ignorar a dor ou a alegria que são invisíveis, é produzir um conhecimento que é muito raso e, no limite, um conhecimento falso sobre o que nós somos como seres humanos. E tem algo ainda mais profundo em jogo aqui nessa dinâmica toda. Qual seria o próximo nível disso? A transformação de quem está pesquisando. Pensa no mecanismo que a inferência exige. Para que eu, aqui hoje, tente entender o tipo de conforto profundo que um texto budista ancestral traz para alguém que está no meio de um luto muito pesado do outro lado do mundo, eu não posso usar uma calculadora, uma planilha de Excel. Não tem fórmula para isso. Não tem. Eu tenho que buscar dentro do meu próprio repertório interno de perdas, dos meus lutos e dos meus consolos, uma ponte para conseguir acessar a experiência daquela pessoa. Eu tenho que usar a minha própria humanidade como régua para tentar dimensionar a humanidade do outro. E ao fazer isso, você inevitavelmente acaba esbarrando em lugares de si mesmo que talvez você não visitasse normalmente, né? Precisamente. O processo de tentar inferir o que é invisível no outro adiciona uma densidade enorme ao nosso próprio conhecimento interior. O observador não sai ileso dessa pesquisa. Ele cresce, ele muda as próprias convicções. O estudo cuidadoso do outro se torna inevitavelmente uma ferramenta muito profunda de autoconhecimento e, claro, de expansão da empatia. Nossa, faz todo sentido. Então, para a gente amarrar todos esses fios que nós desenrolamos hoje na nossa conversa, nós começamos lá na poeira da Índia antiga, né, com um príncipe abdicando do trono, no meio de uma sociedade que estava numa ebulição social tremenda, e a gente viu o surgimento do Dharma, que funcionou brilhantemente como um código-fonte aberto, espalhando-se por vários continentes, trocando de idiomas, fundindo-se com coisas como o taoísmo, o confucionismo e chegando até os nossos dias atuais com uma ramificação que é simplesmente estonteante. Mas o núcleo absoluto de tudo isso continua sendo a frase exata do Buda que consta lá nas nossas fontes originais, que é, tanto antes quanto agora, é apenas o sofrimento e a sensação do sofrimento que eu descrevo. E essa é a grande constância, sabe? É a constância inabalável, em meio a toda essa impermanência histórica que a gente viu. Uhum. E a grande conclusão acadêmica baseada na visão do Cantwell Smith é que entender essa essência exige muito mais do que ficar mapeando rotas da seda ou ficar traduzindo regras gramaticais antigas. Exige a disposição de inferir a angústia e a paz interior de outro ser humano. E eu acho que isso traz uma lição gigantesca para todos nós, mesmo para quem acompanha a gente e não estuda a história da religião formalmente. Ah, com certeza. Atinge todo mundo. Porque a gente vive num momento histórico de absoluta embriaguez com os dados observáveis, né? A gente mede literalmente tudo. A gente conta quantos passos demos no dia, quantas curtidas a gente recebeu numa foto, o nosso ritmo cardíaco medido no relógio de pulso, as métricas infinitas de produtividade lá no trabalho. Parece que tudo virou aquela certidão de nascimento que você comentou. Mas olhar apenas para a métrica, para o número frio,
não é suficiente para entender o valor de uma vida. É preciso fazer aquele esforço consciente de inferir a humanidade complexa que existe por trás dessa superfície de dados. E olha, se a gente negligencia essa inferência no nosso dia a dia, a gente corre o sério risco de reduzir as outras pessoas e até a nós mesmos a meros catálogos de informações mortas, né? E isso nos deixa com uma provocação final irresistível para quem está escutando a gente. Uma provocação construída sobre tudo que a gente decodificou aqui hoje. Qual seria? Se a verdadeira riqueza do conhecimento humano só é acessada quando a gente tenta enxergar aquilo que não é fisicamente mensurável no outro, e se esse próprio esforço de empatia transforma quem nós somos, a pergunta que fica é: quais verdades invisíveis e profundas na nossa própria rotina a gente está tratando apenas como dados e planilhas? Nossa, profundo isso. Quantas experiências diárias, quantas relações com a família, com amigos e até dores internas que deveriam ser vividas, sentidas e inferidas em toda a sua complexidade, nós estamos apenas tentando otimizar e arquivar como se fossem aquelas relíquias empoeiradas da nossa própria existência. Que pensamento espetacular para a gente encerrar. É o convite perfeito para a gente fechar a partitura de papel por um instante e nos permitirmos, finalmente, escutar a música que está tocando de verdade. Olha, foi uma jornada e tanto desvendar todas essas camadas do comportamento humano e da história hoje. E o mais fascinante é que a busca por entendimento nunca se esgota, né? Um abraço para todo mundo que acompanha a nossa exploração. Continuem questionando as evidências, não fiquem só na superfície dos dados. E até a nossa próxima análise profunda.